Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Inside Sales. Eu, como âncora, Miguel Andrade, e hoje vou trazer um conteúdo aprofundado para você montar o seu processo de prospecção outbound. Eu vou abrir todo o jogo da prospecção para você. Eu vou falar o que deu certo dentro dos testes da Inside Sales, o que não funcionou, se é melhor BDR terceirizado ou próprio, se é melhor ferramentas de prospecção ou prospecção manual e quais são os melhores canais para você montar o seu processo de prospecção dentro do teu time comercial. Mas antes de mais nada, se você está assistindo esse conteúdo dentro do YouTube, clica aqui no botão do gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito e curta para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você está pelo Spotify, curte aqui também esse vídeo, segue a nossa playlist, toda semana tem conteúdo novo de vendas, marketing, empreendedorismo e trazendo o jogo por trás do jogo das vendas. Aqui a gente abre o que nós implementamos nos últimos 10 anos dentro da Inside Sales e o que funcionou e o que não funcionou também, para que a sua trajetória evite erros que muitas vezes custam caro no seu processo comercial, certo? Então, como você sabe, esse solocast aqui, quando eu trago esse conteúdo sozinho, é para trazer um conteúdo mais aprofundado e aí você tem que pegar papel e caneta para anotar. Eu vou trazer, inclusive, o mapa das ferramentas de prospecção outbound. Eu vou abrir todas as ferramentas que nós já utilizamos, que nós já testamos e as que mais funcionaram para você implementar dentro do seu negócio. E se você quer essa lista, esse conteúdo que vai estar compilado desse episódio, clica aqui embaixo no link que está disponível no nosso grupo VIP do WhatsApp, que lá, no final de cada episódio, a gente coloca todos os materiais, os mapas mentais, a estrutura, inclusive o checklist das ferramentas vão estar lá. É o nosso grupo VIP no WhatsApp, que além dos conteúdos, também tem aula semanal aberta para você treinar o seu time, entender processos comerciais e ter mais resultado dentro do seu negócio, certo? Então vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, onde nós vamos falar sobre o processo de prospecção. Bom, deixa eu trazer aqui um pouco da definição do que é a prospecção. Muitas vezes a gente associa a prospecção apenas como um mecanismo de pegar o telefone e ligar para alguém que faça o perfil do cliente que a gente acredita que pode comprar ou precisa da nossa solução para tentar vender de maneira ativa para ele. Então nós temos a definição do inbound, que é o processo onde eu faço a construção de uma isca, de um material, de algo que chame a atenção do meu potencial cliente para que ele venha até mim e a partir daí eu tenho uma interação comercial. O outbound é um processo inverso. Ao invés de eu esperar esse lead potencial chegar, eu vou até ele tentar apresentar minha solução, construir ali a conexão e ter o meu fechamento. Então, de maneira passiva, eu construo o inbound para receber esses leads de maneira automática e dentro do outbound eu faço isso de uma maneira ativa. Muitas vezes as pessoas associam o outbound apenas a essa vertical de ligação, de prospecção, mas outbound é um modelo onde eu não coloco dinheiro em anúncio, onde eu não gasto dinheiro propriamente com marketing, mas eu faço um cercamento estratégico do meu potencial cliente. Dentro do processo de prospecção, as pessoas elas querem que a pessoa prospectada receba a abordagem, goste da abordagem, vá para a reunião e compre tudo isso no mesmo momento. E a diferença do processo de prospecção para o processo inbound é que o processo de prospecção, muitas vezes, nem a pessoa sabe que ela tem uma dor que o meu produto e a minha solução resolve. Então eu preciso construir uma trilha de valor, ter vários pontos de contato, tirar dúvidas, gerar confiança, mostrar resultado, para aí então essa pessoa entender, esse lead entender que faz sentido a minha solução para ela. Porque ela não estava esperando alguém da minha empresa ligar, apresentar a solução para aquele problema que muitas vezes ela nem está consciente. Então, muitas vezes a gente olha para esse funil de prospecção e a gente acha que ele é instantâneo. A pessoa ligou, o meu vendedor ligou, ele tem que vender. E a verdade é que o funil da prospecção primeiro começa com as pessoas te conhecendo, depois as pessoas tentando entender o que você faz, então analisando o que você faz, para aí sim ela comprar. Então, primeiro as pessoas te conhecem,
depois elas analisam e, por fim, elas compram. Isso não é um ato imediato. Se eu entendo essa primeira lógica, que o funil é primeiro as pessoas me conhecerem, depois elas analisarem o que eu estou comunicando, para então elas comprarem, eu mudo o meu formato de prospecção. Eu não faço apenas uma ligação para tentar fazer o agendamento e vender para essa pessoa. Eu gero essa ligação como uma oportunidade de conexão. E todos os times que nós treinamos de outbound, nós temos uma premissa, que é: não faça qualificação, faça conexão. Porque mesmo que essa pessoa não seja o perfil ideal do teu cliente, ela pode abrir porta para o seu negócio. Então, muitas vezes a gente faz a abordagem comercial achando que a secretária, achando que a outra pessoa que está atendendo, ela não é relevante para o processo comercial. Então eu ligo, se a secretária atendeu, eu digo: não, se é a secretária eu não preciso conversar, não preciso gerar valor, não preciso me conectar. Automaticamente tu está buscando sempre o decisor. E muitas vezes o acesso ao decisor precisa passar por alguém que é o influenciador, que pode ser a secretária, que pode ser um colaborador, que pode ser um sócio, que pode ser um diretor. E tu perde a oportunidade de entrar naquela empresa que tem potencial, porque tu olha para o processo apenas como se as pessoas fossem uma etapa. E, na verdade, as pessoas são uma engrenagem que você vai se conectar, gerar valor. E se no final tu não vendeu, pelo menos tu construiu o relacionamento. E relacionamento vale mais que dinheiro, e muitos negócios dentro da própria Inside Sales a gente fechou com pessoas que não eram decisoras, mas abriram portas para decisores comprarem os produtos da Inside Sales. Então, primeiro, entenda que o funil outbound não é um funil imediatista. E se o seu produto é um produto complexo, se o seu produto é um produto de um valor agregado maior, de decisões mais horizontais dentro da empresa, ou seja, envolve muitas pessoas para a implementação, por exemplo, a sua empresa é de automação industrial. É natural que o investimento, tanto pelo valor quanto pela complexidade operacional, envolva outras pessoas nessa decisão. E muitas vezes essa decisão vai levar 6 meses, vai levar 10 meses, vai levar 1 ano, vai levar 2 anos, e você precisa ter um processo. E muitas pessoas dizem: outbound não funciona. Sim, tu faz uma ligação tentando vender de qualquer jeito uma ideia que nem você sabe que gera valor. Muitas vezes conversa com as pessoas apenas como se fosse uma etapa robotizada, parecendo um atendente de telemarketing, sem proposta de valor, sem conexão, sem diferenciação na sua comunicação, e quer que as pessoas comprem de maneira imediata. O processo outbound ele precisa de pelo menos 9 a 14 pontos de contato ao longo da jornada do potencial lead para que ele se torne de fato lead e então cliente na sua estrutura. Primeiro, entendi que o meu funil vai fazer com que as pessoas primeiro me conheçam. Então, quanto mais complexo a minha solução, maior vai ser esse funil, mais etapas eu tenho que ter de maneira estratégica nessa estrutura. Entendi esse primeiro ponto? Agora vem o que a gente chama de estruturação do processo outbound. A estruturação do processo outbound começa com uma palavra de definição do ICP. O que é a definição do ICP? É eu definir qual é o perfil do meu cliente ideal. Ou seja, o perfil das empresas ou pessoas que precisam daquilo que eu faço, que têm capacidade de pagamento para o preço que eu cobro naquilo que eu faço. Porque não adianta eu vender para alguém ou tentar vender para alguém que ou não tem dinheiro ou não tem interesse. O meu processo ele vai ser ineficiente. E aí o maior erro que as empresas cometem é achar que ICP é a definição apenas de orçamento, quantidade de pessoas ou uma área específica dentro da empresa. E o ICP ele é definido por 3 camadas principais. Se você define o ICP com essas 3 camadas, todo o processo com tecnologia, ferramenta, script, estratégia, vai ser muito melhor o seu resultado do que se você tivesse um ICP genérico, um ICP sem essa personalização. Então, quando a gente fala de ICP, a gente está falando primeiro que eu vou entender qual é o perfil de cliente que eu consigo abordar, gerar valor e ele, em menos tempo, com menos resistência, com menos atrito, consegue ver que a minha solução é para ele. Então eu quero o melhor perfil que tenha menos resistência e maior aderência à minha abordagem. E aí eu tenho a camada, as 3 camadas de definição de ICP. A primeira camada são segmentos e nichos validados, que eu já consegui ajudar, que eu já consegui atender. Se eu tento vender para todo mundo, no final eu não gerei valor para ninguém,
Porque a minha proposta está muito pulverizada. Mesmo que seja a mesma dor, mesmo que tenha a mesma necessidade, são momentos e cenários diferentes. Então, quanto mais eu nicho essa primeira abordagem em ICPs que eu já validei, ou seja, nichos que eu já atendi, empresas que já tiveram resultado através do que eu estou vendendo, maior vai ser o meu resultado de conexão, porque eu vou ter prova social, eu vou ter cases para mostrar, eu vou ter propriedades sobre aquele segmento. Tudo isso vai facilitar a jornada de prospecção. Então, se eu consigo hoje atender indústrias, e indústrias são o maior perfil que eu consigo atender, eu vou focar muito em indústrias. Eu vou deixar, por exemplo, o varejo de lado, porque o maior case que eu tenho hoje é de indústria. Assim, eu consigo ter a primeira segmentação, que é um nicho de uma maneira mais específica. A segunda camada que eu vou conseguir gerar personalização para o meu ICP é quais são as principais dores que esse nicho tem que eu consigo resolver. Então eu preciso entender quais são as dores que eles têm baseado no que eu posso resolver, porque quanto mais simples for a minha oferta, quanto mais simples for a conexão entre o que eu falo e o que ele entende, melhor vai ser o meu resultado de prospecção. Então eu vou fazer a construção dentro das principais dores que eles têm. Qual que é a principal dor que indústrias têm? Eu vou mapear ela, eu vou fazer uma tabela com pelo menos 10 dores e com 10 respostas para essas dores que o meu produto resolve, e a partir daí eu tenho a segunda camada do ICP muito bem definido. E a terceira camada, aí vem a definição de capacidade financeira. Não adianta eu atender indústrias que hoje faturam R$100 mil se a minha solução é um projeto de R$100 mil. Não vai conseguir gerar valor a ponto dessa empresa ter hoje dinheiro, capital, para comprar minha solução. Então a terceira camada é a camada de definição de valores, que vai fazer muita diferença dentro do meu perfil de cliente ideal. E como que eu faço essa definição do ICP baseado em investimento? Pode ser por faturamento, então indústrias que faturam pelo menos R$400 mil mês. Aí eu tenho a definição tanto de nicho quanto de tamanho de empresa. Miguel, eu não consigo nichar, por exemplo, por faturamento. Tu pode nichar por número de colaboradores. A média de indústrias que faturam mais de 400 mil são indústrias que têm pelo menos 20 pessoas dentro da sua estrutura. E aí tu consegue, por exemplo, no Sales Navigator do LinkedIn, fazer a segmentação por número de colaboradores. Então você define primeiro qual é o nicho, depois quais são as dores que esse nicho tem e o teu produto resolve para a tua oferta ter uma proposta única de valor, e por fim tu vai definir quais são as camadas de investimento que a empresa precisa ter para de fato ter fit com aquilo que você vai ofertar. Assim facilita muito a sua jornada de prospecção e a aderência da sua oferta ao público certo. Porque no final, você não quer só prospectar, você quer prospectar e vender. Agora eu posso fazer tudo pelo cliente, menos a parte dele, que é a parte do pagamento. Então, se eu conseguir construir esse fluxo de CP, automaticamente eu tenho uma estrutura mais eficiente. Certo até aqui? Esses pontos estão claros para vocês? Eu acho que é muito importante a gente trazer essas camadas do ICP, porque ela vai ser o principal ponto entre o fit do produto e a percepção de valor do público. Toda a construção de jornada de compra é baseada em produto, mercado e público. Tem que ter o alinhamento esses três. Se não tem o alinhamento, fica muito difícil de eu ter uma prospecção eficiente. Porque é importante você entender que a prospecção outbound, ela precisa de volume para ela performar. Por isso que muitas pessoas dizem, o outbound não funciona, mas quantas vezes tu fez? Eu fiz 2 ligações, eu mandei 2 e-mails, eu mandei no final do mês 80 e-mails e ninguém me respondeu. O outbound precisa de volume. Quanto mais você faz, melhor é a capacidade que você tem, tanto de entendimento dos indicadores, quanto de resultado final. Porque, por exemplo, a taxa média de abertura de e-mails hoje é 28%. A taxa média de conversão dessas aberturas de e-mail é 0,5%. Então, tu precisa ter um volume muito alto de e-mails, entre 3, 5, 10 mil e-mails, para que tu tenha um resultado mínimo viável para a tua operação outbound ser sustentável. Então tu entende que o volume ele é o ponto principal, que é diferente do inbound, que o ponto principal é a taxa de conversão.
Então eu preciso ter 10 leads, pelo menos 50% desses leads serem qualificados, terem interesse e eu conseguir fazer o agendamento. Já o outbound eu estou trabalhando com uma taxa média de 10 a 18%. Então a discrepância entre volume vai ser muito maior. Mas a diferença é que no inbound eu gasto muito dinheiro, no outbound eu coloco mais energia. Então eu preciso equilibrar o que eu estou disposto a investir. Se é mais dinheiro, o inbound vai ser mais rápido. Se eu não tenho tanto dinheiro para investir e preciso aumentar a minha base, o outbound vai ser a melhor maneira para você iniciar o seu processo de prospecção. Mas lembrando que a gente sempre fala sobre o plano de influência, que é você não ter apenas uma vertical, só outbound, só inbound, só indicação, só parceria estratégica. Construção desse plano de influência é importante. Miguel, onde está esse conteúdo do plano de influência? Está na aula passada, então se você não acompanhou, eu sugiro que você volte um episódio e assista o conteúdo completo da estruturação comercial, que vai fazer muita diferença para você entender essas engrenagens comerciais. Bom, fiz aqui a definição do meu ICP. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso construir uma proposta de valor junto com um fluxo de cadência. Ou seja, a narrativa do que eu vou falar precisa ser congruente com a trilha de comunicação que eu vou ter com esse potencial cliente. Então, antes mesmo de eu fazer o primeiro disparo de e-mail, eu preciso entender como é que o meu cliente, ou o meu melhor cliente, vê valor naquilo que eu faço. Por que ele comprou? Eu preciso entender qual foi o resultado que ele teve ao comprar o meu produto. Qual foi a palavra, a entrega que eu falei e que ele automaticamente associou ao que ele precisava e comprou de mim. Então, primeiro eu estou fazendo uma avaliação na minha base. Eu estou entendendo, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu entreguei que gerou valor para o meu cliente atual. Isso vai ser provavelmente o mecanismo da tua proposta única de valor. Qual foi a dor pontual, qual foi a solução pontual, qual foi a entrega que quando tu colocou na tua comunicação, essa pessoa disse, eu preciso comprar isto. E se tornou cliente da tua operação. E aí tu vai construir um fluxo diversificando canais. Outbound, minimamente, você tem que trabalhar 3 canais. Minimamente, e-mail, LinkedIn e ligação. Minimamente esses 3 canais. Se tu tiver um bom sistema de CRM, automaticamente tu vai conseguir fazer isso através do próprio WhatsApp, porque tu capta esse dado. E, por fim, visita presencial, se é algo regional, e também pegar essa base de dados e fazer um processo de marketing através de anúncios, então diversificando esses canais com esse mesmo potencial lead e trabalhando ele em diferentes momentos, gerando valor, construindo a jornada de compra dele de uma maneira interessante para ele. Entendo esse princípio, vai ficar mais fácil agora de eu construir o meu fluxo. Entendi o que eu tenho que falar. Eu entendi que eu tenho que falar o que gera valor, o que é a minha proposta única em relação ao meu mercado. Eu preciso me diferenciar. O que minha proposta única tem que ter? Primeiro, o que nós não somos. Qual é o seu inimigo comum? Bom, se você vende marketing, se você se colocar numa caixinha de agência, automaticamente você vai ter muito mais resistência do seu prospectado. Porque ele já está cansado de ouvir sobre a agência, ele já teve decepção com a agência, ele já contratou a agência e não teve resultado, ele conhece pessoas que contrataram a agência e não teve resultado, ele conhece a fama das agências no mercado. Então, se você ligar e dizer, eu sou uma agência, mesmo que você tenha a melhor oferta, o melhor produto, mesma conexão com o ICP, ele vai dizer, olha, isso aí para mim não faz sentido porque eu não gosto de agência. Então, eu preciso primeiro dizer o que eu não sou. Como que eu posso transcrever? Eu não sou uma agência. O que eu sou? Eu construo o que eu não sou para ter um inimigo comum. E aí eu vou dizer, nós não somos agência porque a agência foca só em seguidores. A agência foca só em curtidas. E o nosso foco é receita, resultado, crescimento. Automaticamente eu disse que o meu inimigo comum é a agência e eu sou uma outra coisa. Mesmo que eu estou entregando é uma jornada de marketing, só que é um marketing com uma proposta diferente. Então eu sei o que eu não sou, eu sei o que o meu melhor cliente valoriza e eu vou construir agora o que a gente chama de MAC, motivo para abrir conversa. E aí dentro da minha MAC eu vou ter integração entre esses canais. Eu falei aqui sobre LinkedIn, e-mail e ligação. A primeira coisa que eu faço é mandar e-mail. E o e-mail que eu faço, ele é conversacional. Não é dizendo, vamos marcar uma reunião?
é gerando valor sobre o mercado que eu ajudo. Então, nós já ajudamos indústrias a faturarem R$ 45 mil dentro dos primeiros 30 dias. Quer saber como que a gente fez isso? Eu tenho um material especial que a gente separou para a tua empresa. Posso te mandar o material aqui? Eu estou tendo menos resistência e estou querendo uma resposta simples. Quer? Sim, me manda o material. Então eu construí uma conversa que não é dizendo, olha, eu vou te ligar, a gente vai marcar uma reunião. Eu quero a primeira resposta. Porque se essa pessoa viu meu e-mail e ela respondeu, automaticamente eu ganhei o primeiro passo, que é a interação social. O segundo passo é eu pegar o LinkedIn e fazer também uma mensagem, porque às vezes a pessoa não viu o e-mail e vai ver o LinkedIn. Então eu mando uma mensagem para ela dentro do LinkedIn, praticamente com a mesma proposta. Daqui a um tempo, eu vou fazer uma interseção estratégica humanizada, que é o meu SDR, o meu BDR, o meu Hunter, pegando a pessoa que abriu o e-mail, que respondeu o e-mail ou que respondeu o LinkedIn e ligando para ela na hora. Então a pessoa respondeu no e-mail, quero receber esse material. O nosso Hunter, o nosso SDR, o nosso BDR, independente do nome que você tenha na sua estrutura, o vendedor vai pegar o telefone e vai ligar na hora para fazer o que a gente chama de interseção estratégica. Por que a maior parte dos processos outbound não funciona? Porque a primeira coisa que a pessoa faz antes de fazer a mensagem é fazer a ligação, já querendo conectar com aquela pessoa dentro da ligação. E a taxa de ligação, ela tem um menor atendimento quando eu não tenho a interseção de outros canais anteriormente. Quando eu já tenho interseções através do e-mail, do LinkedIn, eu tenho uma MAC, que é, eu estou te ligando agora, Miguel, porque a gente está conversando no e-mail. Estou te ligando agora, Miguel, porque tu abriu o nosso e-mail sobre a solução X, sobre o case Y, e eu queria poder te mandar ele individualmente. Por isso que eu te liguei. Ou seja, eu diminuí a resistência. Porque eu não estou agora ligando dizendo, olha, estou te fazendo uma ligação fria. Eu estou dizendo, eu estou te fazendo uma ligação agora porque a gente já conversou no e-mail do LinkedIn. Então, eu quebro a resistência inicial, que é, eu não te conheço, nunca ouvi falar da tua empresa. Então, eu tenho vários fluxos de mensagem através do LinkedIn, de e-mail, para depois entrar minha interseção estratégica. O melhor momento da ligação é quando há abertura de e-mail, ou quando há uma resposta. Esse é o melhor momento. Miguel, eu não consigo mapear isso. Então espera pelo menos 4 fluxos de mensagem e e-mail. A cada 2, 3 dias tu manda um e-mail, uma mensagem, para depois então tu fazer a ligação. E aí se a pessoa disser, pô, eu não vi o e-mail. Não, abre a tua caixa de mensagem agora que eu vou te falar aqui como é que chegou esse e-mail para ti. Ah, tu viu aí? Legal. Agora a gente vai começar a nossa conversa humanizada. Te mandei o e-mail, mas estou te ligando porque surgiu uma oportunidade. Estou te ligando porque percebi que na tua estrutura vocês estão contratando. E normalmente quem contrata tem o desafio X e é o desafio que a gente resolve. Olha que legal, eu gerei uma interseção humanizada que vai ter muito mais resultado e eu não gastei tempo com a primeira abordagem fria. Eu entrei agora em um momento mais estratégico. Então você precisa entender que o processo outbound é uma construção. Pare de olhar apenas para o quanto o teu time ligou e o quanto agendou. Você vai precisar construir. E existe um livro maravilhoso que eu recomendo que, se você tem um time outbound, você treine o seu time em cima desse livro, que é A Venda Desafiadora. Esse livro, ele fala sobre os perfis de vendedores e qual é o perfil de vendedor que mais vende, principalmente em abordagens de prospecção. E normalmente, o perfil que mais vende, ele fala lá mais de 70%, é o perfil desafiador. É o cara que olha para aquele ICP que a gente definiu, que é o nicho da empresa, que é o cargo decisor, que é a dor que a empresa tem, e ele já pega nos primeiros segundos essas principais dores e coloca ali, mostrando para ele se faz ou não sentido continuar aquela conversa. Aquele papinho de vendedor de telemarketing, de tô te ligando, tô tentando conversar contigo, normalmente tem mais resistência do que resultado, porque a pessoa não vê valor. Agora, quando eu tenho um processo desafiador, que é, eu entendo que tu tem uma dor. Se tu reconhece que tu tem essa dor, a gente continua a conversa. Se tu não reconhece que tem essa dor, o que precisa dessa solução, eu não vou continuar essa conversa contigo, porque eu valorizo o teu tempo, eu valorizo a tua empresa, e eu tô aqui não para te empurrar uma solução, não para tentar te convencer, mas sim, genuinamente te ajudar se tu tiver o problema que eu posso resolver. Então, hoje vocês estão contratando, estamos contratando. Quais são as dores que quem está contratando tem?
eu já tenho isso mapeado. Então, nesse período de contratação, vocês estão tendo dificuldade com o problema X, Y e Z? Ah, estou. Quer dizer que eu posso continuar essa conversa, porque agora, nesse momento, eu entendi que tem uma dor que eu posso ajudar. Não, a gente não tem esse problema. Automaticamente, se a minha solução era focada apenas para contratação, eu vou, nesse momento, dizer, legal, então não faz sentido eu continuar essa conversa contigo e tentar aprofundar a minha solução. Vou te mandar um material, a gente mantém contato, em um novo momento a gente volta a conversar. Porque eu estou me conectando genuinamente. O meu papel não é empurrar venda, o meu papel é me conectar e saber que a minha solução resolve um problema. E a venda desafiadora mostra que quanto mais eu faço essa pessoa, no primeiro momento, entender que o que eu estou comunicando é o que ela precisa e ela reconhece isso, melhor vai ser o meu processo de conversão. E o papinho de amiguinho, muitas vezes que tu está enrolando para entrar na sua oferta, naquilo que você faz, acaba enchendo o saco de quem está recebendo a ligação, te colocando na caixinha de mais um vendedor e automaticamente não gerando o valor que você precisava para ele ir para uma reunião e comprar de você. Então, quando eu consigo mostrar na minha proposta, na minha comunicação, o que eu resolvo, para quem eu resolvo de maneira prática e qual o impacto que a pessoa que está recebendo a abordagem vai ter se ela me ouvir, mais rápido eu tenho resultado. Então a gente está falando de comunicação. Depois a gente está falando de canais. Quais são os canais que eu vou utilizar para gerar esse valor? Minimamente, e-mail, LinkedIn e ligação. Fiz isto, entendi que eu tenho canais, qual é a frequência, o processo de follow-up que eu vou mandar para ele? Normalmente, a prospecção inicial, a gente sugere nos primeiros 30 dias, a cada 2 a 5 dias, uma mensagem no e-mail, uma mensagem no LinkedIn e a cada 15 dias, a ligação humanizada dentro desse processo. Então, você pode construir isso no seu CRM, você pode construir isso através de plataformas de engajamento, mas o importante é ter essa cadência. 5 pontos de contato ao longo de 30 dias, diversificando canais, e-mail, LinkedIn e a ligação entrando de maneira estratégica. Quando ele abriu o e-mail ou quando ele respondeu o e-mail ou o LinkedIn, e aí você tem uma base mais inteligente da primeira abordagem, utilizando a MAC de você viu o nosso material, a gente conversou por outro canal, resolvi te ligar para a gente acelerar esse bate-papo. Feito esse ponto, agora a gente vai para as ferramentas. A gente está no momento onde todo mundo fala de ferramenta de inteligência artificial e automação de processo. Todos os dias você recebe um anúncio falando sobre inteligência comercial, sobre como ter agentes trabalhando no lugar dos vendedores. E a verdade é que muitos desses agentes a gente já testou, muitas dessas ferramentas a gente já testou e muitas dessas ferramentas não servem para nada. Por quê? Porque antes da ferramenta vem a estratégia, por isso que eu estou te trazendo esse conceito. Tem o conceito, vai ficar mais fácil de qualquer ferramenta ou até mesmo manualmente fazer e ter mais resultado. Mas o outbound, como eu mencionei, precisa de volume. Então, quanto mais eu automatizo as tarefas que são simples, por exemplo, disparos de e-mail, disparos de mensagem no LinkedIn, e o meu vendedor foca só na ligação, melhor vai ser o resultado. Porque se eu tenho uma pessoa focada em prospecção, essa pessoa vai fazer, em média, 60 a 80 pontos de contato. Esses pontos de contato são e-mail, LinkedIn, WhatsApp, ligações, acompanhamento de follow-up. No máximo, ela consegue fazer em um dia 60 pontos de contato, mandar meia dúzia de e-mail, mandar meia dúzia de mensagem, fazer meia dúzia de ligação, fazer meia dúzia de acompanhamento ali do follow-up no CRM. É 60. Se eu preciso gerar 1000 interações para ter 5 reuniões, automaticamente o meu vendedor não alcançaria isto, porque ele não tem a competência para chegar nesse volume, porque minimamente viável eu preciso de escala nas abordagens de prospecção. Então eu tenho uma ferramenta para disparar, vai fazer com que eu tenha melhor resultado. Só que eu não posso disparar qualquer mensagem, eu não posso disparar de qualquer jeito, eu preciso ter essa estratégia, que é o que eu estou trazendo para vocês. Então, quando a gente fala de ferramenta, primeiro eu tenho que ter uma ferramenta de segmentação, que é que vai construir a minha base de lista através do meu ICP desenhado nas 3 camadas que a gente mencionou. Eu tenho uma ferramenta de lista, eu vou ter agora a segunda ferramenta, que é uma ferramenta de prospecção automatizada. A gente fala aqui sobre o início do cercamento estratégico. Então, ela vai fazer prospecção e nutrição para depois chegar a um pré-vendedor a fazer a primeira ligação. Depois nós vamos ter o que a gente chama aqui de discador. Quando eu tenho uma base muito grande de dados, de prospects, eu muitas vezes vou fazer 50 ligações e vou ter uma taxa de atendimento média dia de 30% a 40%. Ou seja, se eu fiz 100 ligações, eu falei com 40 pessoas.
Só que dessas 40 pessoas, normalmente eu falo com 10 ou 15% de tomadores de decisão. Então eu conversei com 4 ou 5 pessoas que são tomadores de decisão dentro do negócio. Então tu percebe que o volume é importante e que muitas vezes esse volume ele é frustrado por alguma interferência externa, que é números inválidos, números inexistentes, o contato ser o contato errado, cair na caixa de mensagem, a secretária ser o primeiro passo ali, eu não conseguir me conectar com ela genuinamente. Se eu tenho um discador, então agora se o meu time faz 60 ligações, ele vai conversar com pelo menos 60 pessoas, porque o discador só vai passar para ele ligações atendidas. Então tu percebe que eu saí agora de 30 ligações atendidas para 60. Automaticamente eu aumentei também o meu resultado de conversa com o tomador de decisão, que a média seria ali entre 10% e 15%. Eu saí de 3, 4 para 6, 8. Facilitou muito o meu processo comercial. Então, isso faz com que eu tenha melhor resultado. Mas tudo isso começa com o sistema de centralização de informações que é o CRM. E aqui eu quero te trazer algumas dúvidas que sempre surgem quando a gente fala de outbound, de construção de um processo de prospecção. Qual que é, primeiro, a ferramenta para construção de lista? Como que eu tenho uma ferramenta para construção de lista? Segundo, qual que é a ferramenta que eu tenho para prospecção e nutrição automatizada? Terceiro, qual que é o discador que eu vou utilizar? Quarto, qual que é o CRM que eu vou centralizar tudo isso? Quinto, eu tenho vendedor próprio, eu tenho vendedor terceirizado, eu tenho vendedor ganhando fixo, eu tenho vendedor só comissão e variável. São muitas perguntas que surgem quando a gente fala sobre montar um processo comercial. Deixa eu começar com o ponto mais importante, o teu CRM. Qual o melhor CRM para eu montar na minha estrutura comercial, Miguel? Essa é a dúvida que mais surge. Nós temos dezenas, milhares de ferramentas de CRM, muitas você já testou, gostou e não usou, muitas você tem e não utiliza da maneira correta, muitas você nem sabe que existe, que poderiam ter melhor fit com o que você precisa, então você sempre fica em dúvida de qual o melhor CRM. Nós temos aqui uma lista dos CRMs que são mais implementados e que funcionam. O melhor CRM é aquele que você consegue utilizar de maneira prática, onde de fato o que você está utilizando gera dados, gera resultado, gera inteligência estratégica, gera a parte operacional manual sendo construída de maneira automatizada, então pode ser qualquer CRM que se encaixe dentro desse perfil. Os que a gente mais implementa são o RD Station, o Como CRM, que é uma boa ferramenta, o Bitrix, que é uma boa ferramenta, Pipedrive, Salesforce, que é uma ótima ferramenta, mas é uma ferramenta hoje com o custo um pouco maior do que as médias de ferramentas. Então tu percebe que a gente tem aqui muitas ferramentas. E Miguel, eu tenho pouco dinheiro para investir. Eu te sugiro ir no Agendor. O Agendor hoje, a média dele é R$50, R$80 por usuário. É hoje o custo-benefício melhor no mercado. Vai ter algumas coisas, não vai ter outras, mas é uma boa ferramenta. Miguel, eu quero a melhor ferramenta. Aí você precisa entender quais são os dados que você precisa nessa ferramenta e quais são as ações. Normalmente, o Como, Salesforce, Pipedrive são as ferramentas mais completas, tanto como integrações, quanto com automações, agentes de IA e dados mais estratégicos para você conseguir melhorar o seu processo comercial. Mas eu sempre sugiro que você analise qual é os principais fatores que você busca em um CRM. Tem gente que busca dados. Bitrix é melhor. Bitrix tu tem uma coleção de dados, um BI muito melhor que as outras ferramentas. Não, eu quero custo-benefício. Então vai no Agendor, vai no RD Station, que eles são mais baratos, mas eles não são tão completos. Então você vai encaixando a melhor ferramenta no seu cenário. Miguel, não tenho dinheiro para investir. Todas essas ferramentas têm modelos gratuitos. Tem o Trello, que você pode montar um CRM dentro do Trello, que hoje é gratuito também, dependendo da quantidade de cards que você tem lá dentro. Então você tem opções. Você precisa entender qual delas vai se encaixar no seu formato. Eu sempre digo que não tem almoço grátis. Você que fica sempre buscando ferramenta gratuita, diquinha gratuita, estratégia gratuita, a chance do seu negócio crescer é mínima.
Porque assim como você quer que seu serviço, seu produto seja valorizado, a empresa que está disponibilizando gratuitamente, ela também está construindo aquilo para que você teste e depois vá para o produto que de fato ela ganha dinheiro, né? O mercado ele é assim, as pessoas ganham dinheiro através do que estão gerando de valor. Então, normalmente, ferramentas gratuitas, elas têm uma limitação e essa limitação impacta muito quando a gente fala de processo outbound, seja por quantidade de e-mail disparado, seja por causa de quantidade de leads que você pode trabalhar ou de cadências automatizadas que tem ali dentro. Então, sempre baliza isso se você quer crescer, sabendo que outbound precisa de volume e estratégia para isso acontecer. Bom, entendi aqui quais são as ferramentas de CRM. Vamos para a segunda ferramenta que é importante você ter falando de outbound. Ferramentas de construção de lista. Qual que é o maior erro das empresas? Pegar a ferramenta mais barata, que só extrai dados públicos do cartão CNPJ, para jogar na mão do time e fazer prospecção. Normalmente, os dados que estão no cartão CNPJ foi colocado pelo contador. Ou ele colocou o próprio número, e aí tu liga e cai na contabilidade da empresa, ou é um número fictício. É um número que não existe. Chama e ninguém atende, dá como um número inexistente. Então tu pega uma lista barata, que tem só dados públicos, automaticamente o teu time faz 1000 ligações para falar com 2 pessoas. As 2 pessoas não têm interesse, teu time não consegue produzir outbound. E o outbound está errado, primeiro pelo ICP, segundo pela ferramenta de construção de lista. Então, quais ferramentas a gente pode sugerir para fazer a parte de construção de lista? Nós temos aqui o Snove, que é uma ótima ferramenta. Nós temos o Apollo, nós temos a Hamper, nós temos empresas aqui, que é a mais barata de todas, mas que tem uma boa base de dados para vocês trabalharem. Nós temos também o Phantom, nós temos o Instant Data Scraper, que é a extração de dados do Google Meu Negócio, uma ferramenta gratuita com algumas limitações, mas que qualquer negócio local que está dentro do Google Meu Negócio, vocês conseguem utilizar. Então, existe possibilidades. A segunda ferramenta que eu plugaria na construção de lista é a ferramenta da Lusha. A Lusha acaba tendo dados mais segmentados do tomador de decisão. Então, eu tenho uma ferramenta de construção de lista, por exemplo, o Snove, e depois eu tenho a hiperpersonalização através do Lusha, que vai me dar dados ainda mais precisos. Eu plugo normalmente os dois para ter esse processo mais refinado de dados, porque normalmente dados eles não vêm ali tão precisos, mesmo que eu pague a ferramenta mais cara. Tanto que hoje a Inside Sales ela desenvolveu um processo próprio de prospecção, nutrição, ultra segmentado. Então a gente hoje tem um banco próprio, a gente não utiliza ferramentas terceiras. O nosso time de desenvolvimento dentro da Inside Stack desenvolveu para nós tanto o setup de prospecção, nutrição, quanto de construção de lista dentro dessa estrutura, porque umas ferramentas têm algumas coisas boas, outras têm outras, então muitas vezes tu não consegue ter tudo em um só lugar. Mas se você está começando, essas são as melhores ferramentas. Apollo, Snove, empresas aqui, Hamper, nenhuma delas está patrocinando aqui o nosso episódio. Então eu fico muito confortável de dizer para você testar. Adquire o plano inicial, faz o teste gratuito e vê qual delas se encaixa melhor no teu segmento. Bom, nós já falamos então sobre o CRM, algumas sugestões, a gente já falou sobre a construção de lista, agora a gente vai falar sobre cadências multicanais de forma automatizada. Nós temos ferramentas como o próprio Snove, que eu sugeri como construção de lista, como uma ferramenta de cadência. Ela dispara e-mails e tem a funcionalidade de também automação do próprio LinkedIn. São investimentos maiores, mas que dentro da tua estrutura comercial vale a pena ser feito porque tu ganha em volume, lembrando que outbound, volume é muito importante. Nós temos também o Apollo, que como ferramenta de construção de lista, segmentação de dados, também faz um processo automatizado dentro dessa estrutura. Miguel, eu tenho pouco dinheiro para investir. Primeiro, se você já pegou um CRM, o CRM ele já tem algumas automações. Normalmente de e-mail, a maior parte dos CRMs tem. Então isso já te ajuda. Agora, Miguel, o LinkedIn, o meu CRM não tem. E eu não tenho muito dinheiro para investir. Utilize o LinkedIn Helper. É uma ferramenta com investimento baixo. A gente está falando ali de 20, 30, 40 reais mês, que você pode construir fluxos de prospecção automatizada. Ela precisa do banco de dados, por isso que você precisa primeiro ter uma ferramenta de construção de lista para depois colocar dentro da estrutura dela o processo de disparo. Vai te ajudar a ganhar um pouco mais de performance dentro do seu processo de prospecção,
diversificando canais. Então, você consegue ganhar um pouco mais de performance em cima disto. Mas, se você tem um bom CRM, por exemplo, o próprio Salesforce, Pipedrive, HubSpot, já tem algumas automações e integrações facilitadas para que você gerencie melhor esse ecossistema de tecnologia. Inclusive, o principal ponto hoje que a Inside Sales ajuda empresas a escalarem é a construção do ecossistema de tecnologia. Ou seja, identificar quais são as melhores ferramentas a serem integradas dependendo da necessidade do teu negócio e performance do teu time e implementar isso com o método low CAC. Ou seja, o menor investimento dentro da sua estrutura para ter o melhor cliente dentro da tua operação. E isso a gente faz utilizando o outbound, ferramentas, inclusive construindo esse ecossistema de tecnologia, treinamento e processos integrados na tua estrutura. Se você tem interesse em entender como a Inside Sales pode impulsionar o teu negócio, clica aqui embaixo, dentro da descrição deste vídeo, que tem o nosso grupo VIP no WhatsApp. Lá você tem acesso a plano personalizado e pode conversar com um dos nossos especialistas para entender como personalizar esse ecossistema de tecnologia dentro do teu negócio. Bom, já sugeri para você CRM, já sugeri para você ferramenta de construção de lista e já sugeri para você ferramenta de prospecção e nutrição multicanal de forma automatizada. Quando que eu coloco o meu time dentro desse processo? Se eu já tenho prospecção automatizada, LinkedIn, e-mail, quando que o meu time vai ligar? Ele vai ligar quando há abertura de e-mail, ele vai ligar quando há uma resposta positiva, ele vai ligar quando eu conseguir coletar dados consistentes daquela empresa para minha primeira abordagem não ser uma abordagem fria. E aí eu utilizo, a gente já testou diferentes formatos, mas o que aumentou em mais de 40% a nossa taxa de agendamento outbound de reuniões foi colocar um discador dentro do time comercial. Exatamente pelos aqueles fatores que eu passei, que é o volume. Muitas vezes o time faz 100 ligações e fala com 30% da base. Então, 70% das ligações é ineficiente. Quando eu coloco um discador, eu passo para o meu time só o processo que foi atendido. Automaticamente, ele conversa com pessoas, aumentando a chance de falar com o decisor, aumentando a chance da gente ter um agendamento posteriormente à venda. Então, nós temos diferentes discadores dentro da estrutura. A gente já testou diferentes discadores, hoje a gente utiliza no nosso processo o 3C Plus, que também não patrocina aqui o canal, então fique tranquilo, isso não é uma publi, é apenas abrindo para você o jogo do que a gente já testou e funcionou e o que, que a gente testou e não funcionou, para que você tenha o caminho mais facilitado aí na implementação comercial. Então, colocar um discador, seja ele do 3C Plus ou um outro discador simples, vai fazer com que você tenha melhor produtividade por causa do processo outbound. Também, a gente fez o teste agora do processo de uma IA fazendo o outbound, a primeira ligação. A gente testou ele fazendo a primeira ligação sem o processo de construção de lista validado, sem o processo de prospecção multicanal e com todo esse processo que eu te passei e ele só assumindo o lugar do nosso Hunter que faria a ligação no momento da interseção estratégica. E hoje a gente consegue ter uma taxa média de 27%, 32% de agendamentos que surgem da ligação da IA. Então a gente hoje desenvolveu um produto com a ligação IA dentro do processo outbound, com toda essa integração que está disponível dentro do Operação 90 Dias, onde a gente implementa toda a estrutura comercial em 90 dias para você ter um plano de crescimento e uma validação comercial dentro desse plano de 90 dias. Então, esse ponto de a gente hoje ter o BDR digital ligando, ele tem algumas limitações que o meu vendedor não tem. Principalmente a parte humanizada. Mas dependendo de como eu construo a minha narrativa, o meu script, melhor é a escala de resultado com a minha IA. Então eu uso a IA não para fazer qualificação, eu uso a IA para fazer a levantada de mão, para quando eu gerar interesse, jogar para a interseção humanizada. Então hoje o meu time, ele deixou de ser 80% Hunter para ser 80% Farmer, que é acompanhar, gerenciar, aproximar dessa pessoa que já está qualificada, que já tem os dados no CRM, que já se recebeu abordagem multicanal e que tem a prévia de interesse naquilo que eu faço. Então, eu utilizo a IA para essa levantada de mão. Por quê? Eu consigo ter mais produtividade. Lembra que o meu vendedor melhor, ele vai fazer ali 60 pontos de contato. Se for só ligação, é 60 ligações. Agora, se eu tenho a IA hoje ela está fazendo 170 ligações dia.
Então eu tenho o meu discador plugado, que a minha IA só fala com pessoas que atenderam, automaticamente ela está falando com 170 pessoas dentro desse dia. Ela está numa proposta de levantada de dor e necessidade com geração de valor, para aí sim o meu time humanizado operar. Então tudo isso são testes. O que a gente faz? Primeiro a gente testa a nossa estrutura. Funcionou? Aí sim a gente abre para os nossos parceiros. Por quê? Eu tenho margem para testar e não dá certo. A gente já testou muitas coisas que não funcionou, só que é dentro do meu negócio. Dentro do negócio do meu cliente eu tenho que ter certeza que isso vai funcionar e a gente utiliza esse método de uma maneira mais estruturada. Então, Miguel, toda essa estrutura é o que vocês fazem? Sim, inclusive dentro do grupo VIP que está aqui na descrição, eu vou colocar para vocês o nosso plano de influência e como que está estruturado os nossos canais de captação junto com o processo outbound. Então, clica aqui dentro da descrição que tu vai ter acesso a esse material e eu vou te mostrar na prática como que a gente faz isso, certo? Miguel, fiquei com dúvidas, não consegui entender aqui, não anotei, né, uma das ferramentas porque eu não entendi. Coloca aqui nos comentários que eu volto respondendo um a um de maneira pessoal e individual a sua necessidade. Também, se você tem mais alguma dificuldade pontual sobre como estruturar o processo comercial, está perdendo tempo de não entrar no grupo VIP, porque lá tu vai conseguir conversar com um dos nossos consultores, marcar uma conversa para ele te trazer um plano prático para você implementar dentro do seu negócio, certo? A gente vai desmembrando aqui um pouco do processo comercial, da estrutura comercial e hoje foi essa vertical da prospecção automatizada dentro da sua empresa para que você ganhe mais performance, tenha menos custo operacional com contratação, menos dificuldade de desenvolvimento, porque pessoas levam muito tempo para se desenvolver, mas primeiro tu precisa de estratégia para que essa tecnologia ganhe performance. E é exatamente isso que a Inside Sales faz todos os dias dentro da operação dos nossos parceiros e vai ser um prazer poder conversar com vocês e ajudá-los também a implementar a sua máquina comercial, certo? Espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e a gente se vê no nosso próximo encontro, então tenho certeza que a Inside Sales vai te ajudar a crescer cada vez mais, certo? Beijo no teu coração e nós nos vemos no nosso próximo encontro.